Vamos colocar de pé para darmos início ao nosso culto. Queria pedir que os irmãos abrissem suas Bíblias no Salmo 74. Eu estarei lendo os versos ímpares e os irmãos estarão lendo os versos pares. A nossa versão é NVI, caso a sua seja diferente, você pode nos acompanhar aqui pelo projetor. Salmo 74, verso 1 diz assim: Porque nos rejeitaste definitivamente, ó Deus? Porque se acende a tua ira contra as ovelhas da tua pastagem. Lembra-te do povo que adquiriste em tempos passados, da tribo da tua herança, que resgataste do monte Sião, onde habitaste. Volta aos teus passos para aquelas ruínas irreparáveis, para toda a destruição que o inimigo causou em teu santuário. Teus adversários gritaram triunfantes, bem no local onde encontravas conosco, e atiraram as suas bandeiras em sinal de vitória. Pareciam homens armando com machados, invadindo um bosque cerrado. Seus machados Não quer anotar ali, não? esmigalharam todos os revestimentos de madeira esculpida. Atearam fogo ao teu santuário, profanaram o lugar da habitação do teu nome. Disseram no coração, vamos acabar com eles. Queimaram todos os santuários do país. Já não vemos sinais miraculosos, não há mais profetas, e nenhum de nós sabe até quando isso continuará. Até quando o adversário irá zombar, ó Deus? Será que o inimigo blasfemará o teu nome para sempre? Porque retens a tua mão direita, não fiques de braços cruzados, destrói-os. Mas tu, ó Deus, és o meu rei desde a antiguidade. Traz salvação sobre a terra. Tu dividistes o mar pelo teu poder, quebrastes as cabeças das serpentes das águas. Esmagaste a cabeça do leviatã e o deste por comida às criaturas do deserto. Tu abristes fontes e regatos, secastes rios perenes. O dia é teu e tua também é a noite. Estabeleceste o sol e a lua. Determinastes todas as fronteiras da terra, fizestes o verão e o inverno. Lembra-te de como o inimigo tem zombado de ti, ó Senhor. Como os insensatos têm blasfemado o teu nome. Não entregues a vida da tua pomba aos animais selvagens. Não te esqueças para sempre da vida do teu povo indefeso. Dá atenção à tua aliança, porque de anos de violência se enchem os lugares sombrios do país. Não deixes que o oprimido se retire humilhado. Faze que o pobre e o necessitado louvem o teu nome. Levanta-te, ó Deus, e defende a tua causa. Lembra-te de como os insensatos zombam de ti sem cessar. Não ignores a gritaria dos teus adversários, o crescente tumulto dos teus inimigos. Vamos ler todos juntos o verso 12. Mas tu, ó Deus, és o meu rei. Vamos novamente? Mas tu, ó Deus, és o meu rei. Desde a antiguidade trazes salvação sobre a terra. Oremos. Senhor, tu és o Criador de todas as coisas, Deus. Tudo está no teu domínio e tudo te obedece. Nós queremos te louvar, Senhor, por ser também o nosso Criador. Senhor, ensina-nos a te louvar nessa manhã. Conduza o nosso coração à adoração verdadeira a ti, Senhor. Faça-nos enxergar a beleza de quem tu és. Faça-nos, Senhor, enxergarmos a beleza do teu ser através dos teus atributos, através das tuas maravilhas feitas no passado, no presente, sobre aquilo que já fizeste no futuro para cada um de nós. Que os nossos corações nessa manhã transbordem de alegria ao te louvar, Senhor. Que seja verdadeiro, que seja sincero e racional. Nossa adoração ainda é imperfeita, Senhor, mas por causa de Cristo nós podemos nos achegar diante de ti sem medo de sermos consumidos, e glórias ao teu nome por causa disso. Conduza-nos, Senhor, à adoração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós, criaturas de Deus Pai,
de bem. A todos proclamai também, ó louvai-o. Separará. Louvemos ao Senhor com as nossas palmas. Os laços do teu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se profundo, é tão imenso, cobre-nos, é furioso e poderoso, abraça-nos, só Ele pode devolver a vida aos corações. O Pai que seu Filho nos deu, o Filho que por todos morreu, em nós derrama amor e graça e nos convida à sua mesa, nos alcançando. É tão profundo, é tão imenso e cobre-nos, é furioso e poderoso e abraça-nos, só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, é tão imenso e cobre-nos, é furioso e poderoso e abraça-nos, só Ele pode devolver a vida aos corações, a vida aos corações. É tão profundo, é tão profundo, é tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso, abraça-nos, só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, é tão profundo, é tão imenso e cobre-nos, é furioso, poderoso, abraça-nos, só Ele pode devolver a vida aos corações. Por isso louvamos ao Senhor, queridos, porque é Ele quem devolve a vida aos nossos corações. Que essa seja a nossa motivação de louvor, pelo amor do nosso Deus. Todo ser que vive, louve ao nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da tua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sem
santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da tua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei. E céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará. Ao ouvir teu nome, Teu santo nome, todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando. Deus é unido com seu povo. Alfa, Ômega, Cristo, Filho, ó vem, Senhor Jesus. Ansioso eu espero a sua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, contigo estaremos pra todo sempre.
Você pode sentar no seu lugar nesse momento, fazer sua oração de confissões ao Senhor. Senhor, nós te louvamos por tua eternidade. Como diz a tua palavra, o homem, mesmo que muito importante, não vive para sempre. É como os animais que perecem. Mas tu, Santo Deus, tu és o primeiro e o último, o alfa e o ômega, o eu sou que existe desde a eternidade, que nos escolheu para sermos o teu povo. Por isso nós te exaltamos, Santo Deus. E é contemplando a tua glória, nós nos lembramos que somos pecadores sujos, e tu és santo e puro. Somos indignos, Senhor, da tua presença, e por essa causa nós oramos nesse momento em confissão pelos nossos pecados. Perdoa-nos, Santo Deus, porque nós não lidamos bem com o nosso passado. Em alguns momentos nós deixamos ele determinar o nosso presente. Valorizamos muito as coisas ruins que vivemos, e por isso, Senhor, somos tomados por amargura e ingratidão. Ao mesmo tempo, Senhor, nós somos tão seletivos com nossas lembranças, que diante das situações da vida nós não olhamos para Ti, nem para os Teus feitos. Por isso tudo nós te pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos a viver para Ti e a encontrarmos deleite em Ti. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar o nosso passado de forma adequada. Que possamos dizer com o salmista, no texto que lemos ao início do culto: Tu és o meu rei desde a antiguidade. O Senhor fez uma aliança conosco por meio de Abraão, e nós somos o teu povo. O salmista diz: Tu dividiste o mar pelo teu poder. Foi o Senhor quem resgatou o teu povo do Egito e o fez passar pelo mar a pés enxutos. O salmista também disse: o dia é teu, e tua também é a noite. Estabelecesse o sol e a lua. Senhor, tu és o Criador do universo. És tu quem livra os nossos passos de tropeçarem. É o Senhor quem nos livra do inimigo, das doenças e das intempéries dessa vida. Foi o Senhor também quem enviou Cristo para morrer no nosso lugar, por causa dos nossos pecados e nos livrar da condenação eterna. Senhor, ajuda-nos a lembrar dos teus feitos maravilhosos, a lembrar de quem tu és, a olharmos para trás com gratidão e alegria. Nós oramos gratos, Senhor, porque tu és o nosso Salvador e a nossa fonte de deleite, prazer e paz. É em nome de Cristo que oramos gratos. Amém. Graça e paz, queridos. Que bom é estarmos reunidos ao início deste dia que se chama pelo nome do nosso Deus. Estamos aqui para louvá-lo e para agradecer a Deus por todas as suas boas dádivas. Eu quero rapidamente chamar a atenção de vocês sobre o nosso boletim. Lá no nosso aplicativo você vai encontrá-lo. Ainda na primeira página dele você tem avisos importantes sobre a série de mensagens que estamos começando hoje, sobre os estudos de quarta-feira. A propósito, na última quarta-feira, nós já recebemos mais pessoas aqui. Vocês estão convidados a participar de um culto rápido, de um estudo breve, de um momento de oração também, em família de fé. Na última quarta estudamos sobre ler a Bíblia para a glória de Deus. Na próxima,
vamos ouvir sobre ler a Bíblia para louvar a Deus. Então esteja conosco se você pode, certo? E um outro aviso que nós temos no boletim é sobre a reserva do culto. É muito importante que você faça sua reserva com alguma antecedência. Várias pessoas estão deixando para a última hora e desde o primeiro domingo de agosto que já não temos mais tantas vagas. Os irmãos estão voltando a cultuar publicamente e às vezes fica difícil acomodar as pessoas que chegam de última hora. Então, por favor, faça sua reserva o quanto antes. Eu acho que elas estão abertas a partir de quarta-feira. Quarta-feira, não deixe para sábado. Sexta-feira passada, eu acho que a gente já não tinha mais vaga ao final do dia. Então, o quanto antes, se prepare para estar conosco aos domingos. E se por acaso algo surgir no caminho, você não puder vir, cancele sua reserva, dando assim espaço, lugar para outra pessoa que desejaria cultuar conosco. E um detalhe, irmãos, a partir do próximo domingo, nós vamos ter uma tolerância de 15 minutos apenas. As pessoas vão precisar chegar antes do horário marcado, ou ao menos até 15 minutos depois do início do culto. Após os 15 minutos, nós vamos cedendo as vagas para aquelas pessoas que chegarem e estiverem esperando para cultuar conosco, certo? E pensando também no retorno de muitos irmãos ao culto dominical, o conselho na última terça-feira decidiu abrir um terceiro culto dominical que vai acontecer no sábado à noite. Então, em 2 semanas, próximo domingo a gente vai dar mais detalhes, mas em 2 semanas nós vamos abrir um culto dominical no sábado à noite, principalmente pensando nos jovens. Eles gostariam de retornar às atividades e nós pensamos em algo que fosse bom e útil para eles, mas também que ajudasse-nos enquanto igreja, enquanto todo o povo de Deus que se reúne aos domingos. Então estejam aí atentos aos avisos do boletim, aos nossos avisos nas redes sociais, para que todo mundo fique sabendo e se prepare para o final de semana em comunidade. Ainda no boletim você tem ao final dele, da primeira página, sugestões de leitura. Nós vamos tratar de um tema muito importante, passado à luz das Escrituras. E sempre é bom ter sugestões de leitura. No nosso boletim você tem no mínimo 3 boas sugestões. Dê uma olhada, caso seja algo que você gostaria de estudar, compre um destes livros e cresça no conhecimento daquilo que Deus escreveu ou nos deu em sua palavra. Vamos orar agora, irmãos? Curvemos as nossas cabeças, fechemos os nossos olhos e façamos uma nova oração ao nosso Deus. Senhor, nós queremos louvar o Teu santo nome como cantamos, pois Tu és o Deus da nossa salvação. Por graça e amor eternos, o Senhor nos predestinou para a adoção de filhos em Tua família. Não somos Teus filhos por mérito, nós somos Teus filhos por graça. Nós Te louvamos por isso. Como Teus filhos, nós nos reunimos em família de fé para prestar um culto a Deus, com cânticos, orações e pregação da Tua palavra, e neste dia, com a ceia do Senhor. Como Teu povo que se reúne neste lugar, nós queremos Te render graças por nossa família de fé. Queremos Te agradecer, ó Deus, pela vida do nosso irmão Francisco Rick, por quem estivemos orando nas últimas semanas. Depois de altos e baixos e de uma séria cirurgia, o Teu servo recebeu alta do hospital e já está em casa. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Queremos Te render graças também por nossos irmãos Paulo e Wilma, que na noite passada se uniram em matrimônio diante do Teu altar, em honra e obediência à Tua palavra. E também porque reconhecem a necessidade de Tua bênção e de Tua assistência. Assiste-os,
guarde-os e dá que eles sejam uma ilustração terrena do casamento celestial entre Cristo e a igreja. Ainda em oração, Senhor, nós queremos te pedir pela vida de nossa irmã Rilvânia, esposa de Bosco. Tua serva tem enfrentado, ó Deus, um pesado tratamento e toda a família está sofrendo. Ajude-os neste sofrimento e que tua graça lhe seja suficiente. Assiste tua filha Thaís, esposa de Arthur. Oramos por eles no último domingo, pedindo pela saúde de nossa irmã. E na última quinta, nós sepultamos o pai de tua serva. Conforta o coração dela. Console sua mãe que está chorando, ó Deus. E dê a elas a esperança da glória. O pai de Thaís era irmão nosso, filho teu. Ele está contigo na glória celestial. Conforta e consola nossas irmãs. E faz o mesmo com todos nós, em meio aos sofrimentos e adversidades da vida. E agora que vamos colocar as nossas ofertas, o nosso dízimo perante o teu altar, receba-os como nossa adoração também. É assim que pedimos, ó Deus. É assim que oramos. Em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Vamos ofertar ao Senhor, irmãos, enquanto cantamos mais uma música. Mistério da cruz não posso entender. Angústia no Calvário. Uníssono e santo Deus, seu filho esmagou e fez por mim o amargo fel beber. Seu sangue meu pecado lavou, obrigado. Da ira eterna me justificou, obrigado. Se inimigo fui, contigo hoje estou à mesa, obrigado. O teu sacrifício me
Meus queridos irmãos, graça e paz, bom dia a todos. Que bom estarmos na casa de Deus e assim adorar, louvar, engrandecer o seu santo nome. Que bom cantar ao nosso Senhor, rogando a sua volta. Que essa seja a nossa oração. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Meus irmãos, abram suas Bíblias no livro de 2 Coríntios, capítulo 1. Nós estaremos iniciando esta nova série de mensagens, olhando para trás, uma perspectiva bíblica sobre o passado. E hoje gostaríamos de conversar sobre o poder do passado. Segunda Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4, meus irmãos. Falar de passado é um pouco complicado. Muitos querem apagar totalmente o seu passado. Mas veremos se é bíblico ou não falar sobre o passado. Por isso eu inicio, irmãos, a nossa mensagem com esta pergunta: será que pensar no passado é bíblico? Quando vamos para as Escrituras, nós encontramos homens e mulheres pensando no seu passado. Por exemplo, o apóstolo Paulo, quando escrevendo a sua carta em 1 Coríntios, capítulo 12, ele relembra o seu passado em uma conversa com o Senhor, falando sobre o seu espinho na carne. Algo, irmãos, havia acontecido em sua vida que era uma fonte de grande sofrimento. Uma outra personagem é a nossa irmã Noemi. Nós vimos, irmãos, que Noemi, relembrando do que lhe havia acontecido, lá no livro de Ruth, onde ela havia perdido seu marido e os seus 2 filhos, ela relembrando do seu doloroso passado, chega ao ponto de mudar o seu próprio nome, de Noemi para Mara, que significa uma mulher amarga. Nas Escrituras, irmãos, também encontramos o pequeno Zaqueu, relembrando o seu passado. Ele reconheceu diante de Jesus que possuía assuntos não resolvidos em sua vida. E a partir daí ele conversa com o Senhor, mostrando a necessidade de resolver o que ele havia feito no passado. E por fim, irmãos, nós encontramos o escravo fugitivo Onésimo, que também tinha assuntos não resolvidos no passado. Vários assuntos em sua vida necessitavam ser tratados, especificamente com Filemom. Meus queridos irmãos, eu sei que nossas histórias são diferentes e têm as suas particularidades. Mas a pergunta é esta, irmãos: é bíblico falar acerca do passado? Neste sermão temático, irmãos, eu gostaria primeiramente de preparar o seu coração, lendo 2 Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Gravem isto: Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Feche seus olhos e façamos mais uma oração. Bendito Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos nesta hora pela tua palavra lida. Aplica, ó Deus, aos nossos corações. Nos ajude, ó Deus, para que possamos entender a tua palavra. Ó Deus, que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê graça. Estamos, Pai, aqui na total dependência do Senhor, tanto os meus irmãos como eu.
Por isso, ó Deus, nos use, ó Deus, de maneira graciosa, que pelo poder do Teu Espírito, as verdades da Tua Palavra encontrem morada em nosso coração. Oramos assim, Pai, gratos, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos, quando falamos de passado, precisamos entender algo. Seja relembrando coisas ruins ou coisas boas, o que precisamos entender é que Deus, Ele sabe de tudo, principalmente daqueles que lutam com o sofrimento no passado. O apóstolo Paulo, ele escrevendo sua segunda carta aos Coríntios, ele mostra aos seus leitores que Deus, Ele é Pai de misericórdia e de toda consolação. Basicamente, irmãos, Paulo aqui ele está relembrando o Salmo 103, especificamente os versos 13 e verso 17, que diz: como um pai que tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Mas o amor leal do Senhor, o seu amor eterno, está com os que o temem, e a sua justiça com os filhos dos seus filhos. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa: Deus, Ele é aquele que concede misericórdia, que concede compaixão, pois compaixão é o amor de Deus que busca, que se estende em direção a e que transforma o pecador. É da compaixão, amados, que flui o amor consolador de Deus. Por isso, meu querido irmão, Deus, Ele tem terno amor por aqueles que estão feridos, e Ele consola em sua hora de necessidade. Paulo, ele está relembrando a estes irmãos que Deus está sempre pronto a consolar as pessoas que chamam por Ele. Por isso, meu amado, que ao relembrarmos do passado, e eu sei que você agora está relembrando do seu passado, mesmo que você venha agora se encontrar atolado na dor, que você possa passar para aquilo que Paulo fala: encontrei consolação em Deus. Por isso, amados, o poder do passado, ele só será eficaz em nossas vidas quando nós olharmos para ele com os olhos de Cristo, com os olhos do Senhor. Como eu posso olhar para o passado? Em primeiro lugar, você pode tratar o passado como seu pior inimigo. Ou você pode tratar o seu passado como seu melhor amigo. Como você também precisa colocar em ordem o seu passado. Mas vamos tratar o passado, irmãos, como o nosso pior inimigo. Você já teve, e eu sei disso, alguém em sua vida que foi simultaneamente o seu melhor amigo e de repente se torna o seu pior inimigo? A palavra de Deus, irmãos, ela nos ensina que várias maneiras pelas quais o passado de alguém pode ter um impacto prejudicial no presente. Ela nos ensina isso. E os assuntos do passado que não são tratados, irmãos, podem ter um efeito negativo hoje. E ao lembrar do passado, o que é que lhe inquieta hoje? O que é que lhe inquieta tanto? Ao lembrar do passado, o que é que lhe perturba? Porque tudo isso ainda permanece em sua memória. Você já conversou com Deus sobre isso?
Meus amados, nós sabemos, olhando para a Escritura, especificamente em Abacuque, capítulo 1, versos 2 e 4, que este profeta, irmãos, do Antigo Testamento, chamado para profetizar ao reino do sul, Judá, o reino do norte já havia caído à Assíria, e o povo do sul, irmãos, estava vivendo em grande idolatria. Não havia piedade da parte desse povo do sul, e, consequentemente, isso perturbou o profeta. Então, Abacuque nos diz, no capítulo 1, versos 2 e 4, até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece e a justa nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça ela é pervertida. Irmãos, Abacuque praticamente ele olha para o céu e ele pergunta ao Senhor: Deus, por que tudo isso? Por que tanta violência? Por que tanta desobediência? Por que o Senhor tem permitido tudo isso? Vale ressaltar, irmãos, que Abacuque ele não está aqui enfrentando o Senhor. Ele estava com coragem e com sabedoria, trazendo suas questões ao trono de Deus. E o resultado disso, irmãos, é que Deus ele se alegra com essa atitude de Abacuque em ver o seu servo querer ter um relacionamento honesto e autêntico com Deus. O passado, irmão, se você não tomar cuidado, ele pode se tornar um inimigo grande na sua vida. E Abacuque não permitiu que isso acontecesse. E o caminho que Abacuque levou foi: preciso desabafar, preciso conversar, preciso me quebrantar, falar o que está aqui dentro do meu coração ao Senhor. Senhor, por que tudo isso? Porque isso tudo está acontecendo. Ele foi corajoso, mas ele foi também sábio. Você tem sido assim, irmãos, ao relembrar o seu passado? Quando você relembra do seu passado, o que é que você faz? Se você, meu querido irmão, tem entulhado questões do passado em seu coração, se você não acredita que Deus se importa em ouvir você, se você não tem tido essa postura de Abacuque, eu lhe digo que o seu passado se tornou o seu pior inimigo. As feridas, irmãos, não tratadas, tornam o nosso passado insuportável. Por isso que nós, quando encontramos com algumas pessoas e conversamos sobre o passado, a pessoa diz assim: vixe, nem lembre, quero nem saber. Muitos irmãos podem dizer: deixe esse passado de lado, então enterre-o. O cristão, ele deve estar feliz o tempo todo. Porque lembrar do passado só lhe traz choro, então esqueça isso. Mas aí eu pergunto, será que esses conselhos são bíblicos? De forma alguma, irmãos. Sabe por quê? Porque o próprio Senhor Jesus, ao ver Lázaro lá no túmulo, ele chorou. E Jesus, ele chorou não por causa de Lázaro lá no túmulo, mas ele chorou porque ele lembrou do pecado entrando na humanidade. Jesus, ele lembrou do passado, de quando entrou no mundo o pecado.
Porque a morte, irmãos, a morte física era a consequência do pecado. Por isso, amados, alguns dos seguidores mais devotos a Deus eram homens que choravam, eram homens que se quebrantavam na presença de Deus. Depois você lê a Jó, capítulo 16, verso 16, anote aí. Depois leia em casa. Mas como é que eu posso tratar essas feridas para que o meu passado não se torne um inimigo? Reconheça, meu amado irmão, a sua dor e passe a desenvolver uma sinceridade espiritual. É de extrema importância sermos sinceros acerca das nossas feridas. Porque nós poderíamos perguntar o que acontece quando as feridas não são tratadas. Será que o tempo, irmãos, cura as feridas? Um conselheiro nos diz o seguinte: as feridas espirituais podem criar cascas e cicatrizes ao longo do tempo, mas as suas consequências maléficas continuam a menos que uma verdadeira cura aconteça. Por isso, meu amado, que feridas não tratadas podem se tornar uma parte poderosamente negativa no seu passado ou no passado de alguém. Já ouviram falar de problemas não resolvidos no passado? Pois bem, se não resolvermos, o passado será o nosso inimigo. Porque, irmãos, problemas que permanecem sem solução têm efeitos persistentes. É por isso que a Bíblia nos adverte, lá no livro de Efésios, capítulo 4, verso 27, não deem lugar ao diabo. Olhe para o seu passado e tente resolver essas questões. E eu sei, meu querido irmão, que não é tão simples e nem tão fácil assim. Mas peçamos, irmãos, a Deus graça. Peçamos a Deus força. Peçamos a Deus misericórdia. Não permita, não deixe que a amargura venha tomar conta do seu coração. Irmãos, para que o passado não se torne um inimigo, nós precisamos ter cuidado com as escolhas tolas. Lembrar do seu passado causa muito sofrer, como o pecar. É preciso que venhamos tratar desses eventos. Meus irmãos, as escolhas que fazemos hoje se tornarão parte de quem nós somos. Por isso que nós precisamos escutar o apóstolo Paulo, quando ele diz em 1 Coríntios capítulo 6, versos 15 ao 17, vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Paulo aqui, irmãos, está nos mostrando que expor a nossa vida a certos comportamentos inicia um ciclo de hábitos que na maioria das vezes é muito difícil de quebrar. Às vezes estamos vivendo o presente com hábitos errados, porque nós fizemos escolhas tolas no passado, porque não prestamos atenção. E Paulo também, irmãos, ele nos alerta no presente: tome cuidado com as suas escolhas, porque se forem escolhas tolas, lá na frente, no futuro, você vai ver problema. Por isso que
Nós, irmãos, não devemos nem começar. Se você nunca se drogou, não comece. Se você nunca bebeu para ficar embriagado, não comece. Se você nunca viu pornografia, não comece. É coisa errada, não comece. Caia fora, fuja. Porque se você começar, será difícil sair. E nós que trabalhamos com aconselhamento em nossos gabinetes, vemos isso. Aí o pastor de prova, vários conselheiros de prova. É difícil sair, meu irmão. Tome cuidado com as suas escolhas. Que não sejam escolhas tolas, mas escolhas sábias. Mas você pode dizer, pastor, mas eu já comecei. Eu já tenho isso, pastor. Chega no sábado, me esbaldo na cachaça. Não consigo viver, pastor, sem uma pornografia, sem ver uma mulher. Se você já começou, meu irmão, olhe para trás e tente sair. Mas se você olhar e dizer que o passado não é nada, você irá continuar fazendo escolhas erradas. Olhe para trás e tente sair. Nunca esqueça. Ao olhar para o passado, lembre-se, eu sirvo a um Deus de misericórdia, eu sirvo a um Deus de consolação. Ele é quem dá força. É pela graça, é pela misericórdia, que Ele irá nos ajudar a sairmos desses maus hábitos que temos e que iniciamos no passado. Por fim, irmãos, o passado se torna o nosso pior inimigo, quando também olhamos para ele e percebemos que não há pecados confessados. Vejam, por exemplo, Adão e Eva, lá em Gênesis 3. Deus ali, irmãos, ele aborda Adão e pergunta do porquê ele sabia que estava nu e com vergonha. E ele disse a Deus, foi a mulher. Ou seja, irmãos, Adão, ele não confessa o seu pecado. Ele diz, foi a mulher, Senhor. Por que você está nu? Por que você está com vergonha? Por que você está se escondendo? Ele diz, Senhor, foi a mulher. Ele não confessa o seu pecado. Ele poderia, irmãos, ter dito, me rebelei contra ti, Senhor, e te desobedeci. Mas ele preferiu dizer, a mulher que tu me destes, ela me deu do fruto e eu comi. Da mesma forma, foi Eva. Quando Eva, irmãos, foi confrontada por Deus, ela disse, a serpente, Senhor. Foi a serpente, ela me enganou e eu comi. Pecados não confessados. O desafio, irmãos, é que esses eventos se tornam parte do nosso passado e podem continuar a nos ferir enquanto permanecerem não resolvidos. Olha a consequência do pecado não confessado de Adão e Eva. Por isso que Salomão disse ao seu filho, lá em Provérbios 28, verso 13, quem esconde os seus pecados não prospera, mas aquele que os confessa e os abandona encontra o que, irmãos? Misericórdia. Como cristão, se você tiver exemplos de seu passado que se encaixam a uma ou mais aplicações aqui, eu lhe peço que tenha esperança. Deus, irmãos, não é aquele que aparece com um dedo acusador. Deus, Ele é a luz do mundo. Deus é aquele que está pronto a nos ajudar. Deus é aquele que nos ajuda a superarmos qualquer aspecto do nosso passado que tenta impedir o nosso crescimento no relacionamento com Ele.
Se você tem o seu passado como seu inimigo, meu querido irmão, ajoelhe-se na presença de Deus, chore na presença dEle, clame por misericórdia e força e Ele irá conceder. Não permita que o seu passado afete o seu relacionamento com Deus. Não permita. Não tenha o seu passado como seu pior inimigo. Mas trate, irmãos, o seu passado como seu melhor amigo. Uma coisa é certa, meu querido irmão, não tem como nos apartar do passado. Ele estará sempre nos acompanhando. Para onde nós formos, Ele vai estar lá junto. Não tem como fugir. Mas o passado, irmãos, em seu todo, ele não é uma coisa ruim. Não é. A Bíblia, ela nos dá muitas razões pelas quais o passado pode estar entre os nossos melhores amigos. Sabe por quê? Porque o passado, ele é também um registro de como Deus tem se relacionado comigo e com você. É um registro também de como Deus tem trabalhado em nossa vida. E o objetivo aqui, irmãos, é focar em quem Deus é e o que Ele tem feito. Por isso que eu gostaria de levá-los ao texto de 1 Samuel, capítulo 17, versos 34 ao 37. O texto, irmão, nos diz assim, que Davi, entrando, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, atinjo-o com golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo-o com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Para que venhamos entender esse contexto, Davi aqui, irmãos, estava diante do rei Saul, naquele episódio do gigante Golias, onde todo o povo estava temendo este gigante, onde diariamente esse gigante se levantava e insultava o povo do Deus vivo. E todos ali estavam temendo este gigante, mas Saul, ao visitar os seus irmãos, ele é informado dessa situação e fica indignado. Ele ouve, irmãos, as palavras do gigante. Ele vendo, irmãos, tudo aquilo, ele diz: quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Interessante, irmãos, que Davi, lembrando do seu passado, ele lembra dos feitos do Senhor. E olhe como o inimigo ele é sagaz, porque Saul, lembrando dos feitos de Deus, Saul humilha Davi. Saul humilha Davi, irmãos, que estava disposto a lutar contra o gigante. Saul diz assim: você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Já se deparou, meu querido irmão, com um desafio que lhe parecia insuportável? Um hábito, por exemplo, impossível de superar? Davi, irmãos, diante de tudo isso, ele precisava de força e ele precisava de confiança. O seu passado foi crucial. Porque Davi, quando lembra do seu passado, ele lembra que Deus havia livrado da garra dos ursos e da boca do leão. Davi, ele lembra que serve a um Deus todo-poderoso.
a um Deus de poder. Davi, irmãos, passa a olhar para o passado como seu melhor amigo. Davi, ele viu um dilema à sua frente e precisava ser resolvido, e aí ele passa a lembrar dos feitos do Senhor, irmãos. Ele traz à memória o seu passado, do que Deus já havia feito em sua vida. Ele tira forças ao lembrar disso. Deve ser assim com a gente também, meu querido irmão. Davi, irmãos, ele lembrou de forma intencional e consciente. Evocou as bênçãos de Deus do passado. Ele tirou forças, irmãos, das vitórias de Deus no passado. Lembrem-se, Davi não lembrou da sua força, nem da sua capacidade. Mas Davi, ele lembrou das vitórias de Deus. Porque diante da cena que ele fala para Saul, a respeito do urso e do leão, ele diz: foi o Senhor que me salvou. Você já fez isso, meu amado irmão? Lembrando do seu passado, você já trouxe à sua mente o que Deus fez por você? Os momentos em que Ele lhe fortaleceu, os momentos em que Deus lhe ajudou. Você já observou no passado quantos ursos e leões surgiram? Quantos gigantes surgiram e Deus o livrou? Deus lhe deu vitória. Já lembrou disso, meu irmão? Se não, passe a lembrar. Olhe para o passado e veja os feitos de Deus. Davi, meu querido irmão, ele pega o seu passado e o coloca do seu lado como um amigo. Ele passa a se maravilhar com as bênçãos de Deus em seu passado. Nós precisamos também ser assim. Se queremos força, se queremos coragem, olhemos para trás e vejamos os feitos de Deus. Outro personagem, irmãos, que podemos trazer aqui é o nosso amigo Jó. Diz o texto que Jó ele era um homem fiel a Deus e que ele perdeu tudo, só a sua vida não foi ceifada, mas o resto, meu irmão, ele perdeu tudo, perdeu seus filhos, perdeu seus bens, tudo. E diante da situação que o servo do Senhor se encontrava, ele precisava de encorajamento, ele precisava de equilíbrio, e o que foi que Jó fez? Diante de tudo que estava acontecendo, irmãos, diz o texto lá em Jó, capítulo 1, verso 20 e 22, ao ouvir isso, Jó se levantou, rasgou o manto e rapou a cabeça, então prostrou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei, o Senhor deu, o Senhor levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, irmãos, Jó ele não pecou, nem de nada culpou a Deus. Diante de tudo isso, irmão, Jó se volta para o seu amigo, o passado. Por isso que ele também disse à sua esposa: temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal. Jó tinha certeza que Deus, ele estava no controle de todas as coisas, mesmo nos momentos de alegria, mesmo nos momentos de sofrimento, de dor, Deus continua sendo Deus. Jó sabia disso. Jó, meu querido irmão, tinha uma lista de maneiras de como Deus o havia abençoado no passado. É claro, meu querido irmão, que Jó não seguiu esse princípio por toda a sua vida, porque Jó é pecador. Teve momentos na sua vida de desespero que Jó chega e disse assim: maldito o dia que eu nasci. Mas quem não teria isso também, irmão? Quem nunca passou por isso também?
Mas num momento crítico, naquele momento, o passado ajudou Jó a enfrentar o presente com equilíbrio e com encorajamento. Tanto Davi, meu querido irmão, como Jó, os seus passados os serviam bem. Eu e você seremos beneficiados se fizermos o mesmo. Voltando ao nosso passado e relembrando como Deus tem sido bom. Nós precisamos, irmãos, fazer do nosso passado o nosso melhor amigo. Por fim, saiba que o passado, como o nosso amigo, nós somos levados a exercer o perdão. Por isso, a maneira como você se relaciona com o seu passado irá afetar o quanto você coloca em prática a importante habilidade de perdoar. Você pode estar lembrando do seu passado agora e tem pessoas que você ainda não perdoou. Isso pode estar presente em sua vida. Mas o que isso tem a ver com esse momento, com este ponto? O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Olhe para essa mesa. Ela lhe remete aonde? Ao passado. Quando nós estamos ao redor do pão e do vinho, meu querido irmão, nós estamos lembrando aquilo que Cristo fez por nós. Morreu em nosso lugar. E em nome dele, por meio dele, Deus nos deu perdão. Quando nós olhamos para o passado e lembramos disso, irmãos, o nosso coração ele abre. E nós passamos a perdoar aquele que tem nos ofendido. Ao lembrarmos de Jesus, irmãos, aquilo que Ele fez por nós, a manifestação do perdão de Deus em nossas vidas, nós seremos levados a perdoar aqueles que estão à nossa volta. Como posso olhar para o passado? O passado, irmãos, quando eu olho para ele pode ser o meu inimigo e eu preciso trabalhar isso. Eu devo olhar para o passado e olhar vendo-o como o meu melhor amigo. Mas também, irmãos, eu preciso colocar o meu passado no seu devido lugar. O nosso passado, irmãos, possui muitas faces. O nosso passado é uma realidade poderosa, tanto para o bem quanto para o mal. Por isso que nós precisamos pensar de forma mais cuidadosa e abrangente acerca do nosso passado. O nosso passado não é um todo obscuro, não. A palavra de Deus pode nos ajudar a lidar bem com o nosso passado. E aqui, irmãos, eu gostaria de trazer alguns exemplos bíblicos. Porque quando lembramos do passado, somos levados a eventos que sofremos por causa do pecado de outras pessoas contra nós. Somos levados, irmãos, a lembrarmos das tribulações que enfrentamos por causa do mundo amaldiçoado do pecado, pelo pecado. Ou porque, irmãos, também temos cometido os pecados. Por isso que se faz necessário esclarecermos a natureza do problema. Enfrentando o passado, no passado, para podermos aplicar a solução adequada no presente. O primeiro exemplo que eu trago para nós aqui, irmãos, é José. Lá em Gênesis capítulo 37 ao 50, eu não vou ler aqui, também não dá tempo.
Não tem como. Leia em casa, no capítulo 37 ao 50 de Gênesis. José, irmãos, ele sofreu muito nas mãos dos seus irmãos ciumentos. José, ele sofreu nas mãos da mulher de Potifar, que constantemente o perseguia e investia mentiras contra ele. Sofreu nas mãos de seus colegas mal agradecidos lá na prisão. Lembram lá? Uma outra personagem que nós já citamos aqui é a Noemi. Ela, irmãos, reagiu totalmente contrária a José. Sua atitude de encorajar suas noras a retornarem às suas famílias e aos seus deuses não foi uma atitude sábia. Ela não foi sábia. Pedro, irmãos, também ele entra nessa lista. O seu passado nos mostra que em certas ocasiões ele enfrentou problemas por ter uma postura pecaminosa, por ele ter escolhido agir de maneira errada. Mas também, irmãos, nós o vemos arrependido por ter tido essa postura. Ele negou a Jesus por 3 vezes, quando indagado se era um dos que seguiam a Jesus. Mas imediatamente o vemos saindo chorando amargamente, com o coração arrependido. Um outro personagem, irmãos, é Davi. Davi também revela que em certas ocasiões ele enfrentou problemas por ter uma postura pecaminosa. Ou seja, escolheu agir de maneira errada e continuou no erro. É aquele caso clássico de sua vida, que foi relatado lá em 2 Samuel capítulo 11, a história de Batseba. O que tudo isso tem a ver em colocar o meu passado em ordem no seu devido lugar? O nosso passado, irmãos, ele se assemelha a estes passados dos irmãos José, Noemi, Pedro, Davi. Olhem para o seu passado e vejam momentos que em certas situações você reagiu bem. José, meu querido irmão, se encaixa perfeitamente aqui. José, ele sofreu por causa dos outros, mas ele reagiu bem. Isso nós vemos quando os seus irmãos se apresentam a ele durante a grande seca. José, que agora, segundo um homem depois de Faraó, ele abraça os seus irmãos e exerce perdão a cada um deles. José, irmãos, diante da sedutora mulher de Potifar, que investia constantemente para que ele se deitasse com ela, ele teve uma postura íntegra. Ele recusou a cometer esse pecado e fugiu. Por causa disso, irmãos, a mulher de Potifar fica furiosa e mente acerca de José a Potifar, e com isso ele é lançado na prisão. E quando ele chega naquela prisão, ele encontra amigos que foram mal agradecidos. José os ajudou e fez um pedido para ser lembrado diante de Faraó. Eles deixaram foi José para trás sofrendo, nem lembraram dele. E aí eu pergunto, José murmurou? Não. Fatores externos ocasionaram dor, sofrimentos, lutas na vida de José. E ao olharmos o passado de José, percebemos que ele continua sendo fiel. Ele não se deixa levar, mas ele continua
fiel, mesmo sofrendo por causa dos outros. A reação ao pecado sofrido por ele trouxe grande honra e glória a Deus. Pecado dos outros afetando a vida de José. Ele não murmura, mas ele honra a Deus. Ele glorifica a Deus. Lembra quando você, em alguma ocasião, sofreu porque alguém pecou contra você? Mas você reagiu de uma maneira que agradou ao Senhor? Pois bem, por causa da sua reação correta, o problema não foi aumentado. Imaginem se José tivesse se levantado contra seus irmãos, quando eles foram lá pedir comida. Imaginem se José tivesse deitado com a esposa de Potifar. Imaginem se José ficasse irado com os seus colegas na prisão e não ter lembrado dele. O problema em sua vida seria maior. Não reaja de maneira pecaminosa àquilo que acontece em sua vida. Lembre-se disso. Mas houve também no passado momentos que sofremos por causa de fatores externos, mas não tivemos uma postura correta como resultado. Nós pecamos. Às vezes, irmãos, respondemos de forma rude, com frieza, com sarcasmo, com vingança. Você não foi responsável pelo ocorrido, mas reagiu de maneira errada. E o exemplo que se encaixa aqui é o que nós vimos, o de Noemi. Ela passou por momentos difíceis, perdeu seu marido, perdeu seus filhos, e qual foi a postura dela? Ela reclamou. Ela disse: a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Ela reclamou. Ambos, José e Noemi, meu querido irmão, não fizeram alguma coisa que houvesse causado suas aflições. Mas as similaridades param quando vemos a reação dos dois. José permitiu que Deus desse a ele a força para lidar bem com o sofrimento. Já Noemi escolheu o caminho oposto. E o resultado foi um coração amargurado. Lembram de Pedro, que citamos anteriormente? Este falhou diante de Deus, negando a Jesus, mas teve uma postura de quê? Arrependimento. No passado, Pedro, ele pecou, mas ele teve uma postura de arrependimento. Ele, meu querido irmão, diante do seu pecado, agiu rapidamente. Ele foi capaz de focar imediatamente na tarefa que Jesus tinha para ele. Quando ele nega pela terceira vez, o galo canta, ele lembra de Cristo. E ele se arrepende do seu pecado. E Pedro olha imediatamente a grande comissão. É claro, meu querido irmão, que Pedro, ele cometeu uma falha. É claro que Pedro, ele pecou, mas ele se arrependeu. E através do seu arrependimento, através de busca por restauração imediata, ele evitou que o seu pecado, a sua falha, o desviasse de sua vida e ministério. Pedro, ele peca, mas ele se arrepende e ele foca naquilo que Deus tinha preparado para ele. Pedro abandonou seu erro. Pedro, ele aceitou o perdão de Cristo e seguiu em frente. Embora fosse culpado, embora fosse responsável por suas más escolhas, Pedro, ele respondeu bem. Não foi nada externo, mas foi ele que pecou. Não foi nada externo que o levou a pecar, mas foi ele que pecou. Mas ele se arrependeu. Olha, meu querido irmão, você e eu podemos ter pecado.
Mas se eu e você nos arrependemos, temos a certeza de que receberemos o perdão de Deus. Não questione Deus se Ele de fato lhe perdoou. Não questione. Será? Não diga isso. Deus lhe perdoou e ponto final. Levante a cabeça, siga em frente. Continue servindo a Deus. Continue se envolvendo com a sua igreja. Continue na jornada. Se cometeu um pecado no passado e ainda não se arrependeu, se arrependa e busque perdão de Deus. E se você pecou no passado e imediatamente pediu perdão a Deus, e se algo ainda hoje martela em sua mente, dizendo que Deus não lhe perdoou, repreenda isso no nome de Jesus e levante a sua cabeça e siga em frente. E Davi, meus irmãos, Davi teve uma postura totalmente diferente. Ele cometeu o pecado e continuou no pecado. Mesmo sabendo da sua culpa, ele tentou encobrir seu pecado. Foi o que ele fez. Ele toma para si a esposa de um de seus soldados. E sabendo do erro que cometeu, ele coloca o seu soldado, marido de Batseba, na linha de frente na batalha, para que ele possa morrer. E com isso, pensava ele que poderia desfrutar de Batseba sem problema nenhum, e a gravidez seria encoberta. Olha que estratégia de Davi. Pecou e desejou continuar no pecado, maquinou tudo isso, pensando ele que tudo estaria resolvido. Mas aí, irmãos, quando nós lemos 1 Samuel, capítulo 11, verso 27, é dito lá o seguinte: mas o que Davi fez desagradou o Senhor. Com esta postura, irmãos, de pecar e continuar no pecado, tentando encobri-lo, só aumentou o problema na vida deste homem. Leiam a história dele, que você vai ver que o problema ele vai aumentando. Meus queridos irmãos, às vezes nós agimos assim. Hoje estamos às vezes sofrendo por darmos continuidade ao erro. Por causa disso, irmãos, o problema a cada dia que passa tem se agravado. Nós pastores, conselheiros, que estamos aconselhando, também temos visto muito isso. Chegam pessoas em nossos gabinetes com sérios problemas. E isso, irmãos, por causa da continuidade no erro. Chegam com um problema desse tamanho, onde que se estivesse chegado antes, ou se tivesse parado, teria sido bem melhor. Não estaria sofrendo tanto. Muitos irmãos chegam querendo dar um jeitinho para que as coisas tornem ao normal, mas isso não resolve. O que resolve é ter verdadeiro arrependimento. Davi se arrependeu? Sim. Ele se arrependeu pela graça de Deus. Mas ele se arrependeu, meu querido irmão, depois de muito tempo. Imaginem se ele tivesse se arrependido imediatamente. O marido de Batseba poderia estar vivo. Outras coisas mais poderiam ter acontecido. Não teria sido assim. Por isso, meu amado irmão, se você está nessa condição de cometer um erro, ou de ter cometido o erro, e
estar ainda neste erro, neste pecado, leia depois o Salmo 38 e o Salmo 51. Estes dois salmos irão lhe ajudar. Por isso, meu querido amado irmão, passe a entender o seu passado à luz da Escritura e coloque-o em ordem. Há pecados dos outros que afetam você, não reaja no pecado, seja sábio. Há fatores externos que levam você a ter uma vida de sofrimento, de dor. Não murmure. Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Há pecado que você comete, se arrependa. Dobre os seus joelhos e chore por causa disso. Se pecar, não continue neste erro. Pare e busque arrependimento de imediato. Meus queridos irmãos, o apóstolo Paulo, relembrando o seu passado, concluiu que o sofrimento no passado foi utilizado por Deus para fazê-lo mais forte e um homem mais centrado em Cristo. A resposta de Noemi ao sofrimento do seu passado foi bem diferente da do apóstolo Paulo. Aquilo se tornou parte significativa da sua história. Ela viu o seu passado através de um olhar inteiramente diferente. E como resultado, o nome de Deus se tornou conhecido. Está lá em Ruth 4, verso 14. Apesar dela ter tido murmurado contra o Senhor, passou um bom tempo na amargura, ela não morreu em amargura. Deus teve misericórdia dela. Ele deu um filho por meio de sua nora Ruth. Zaqueu, irmãos, diante do Salvador Jesus Cristo, ele volta ao seu passado e percebe que seus assuntos do passado tinham que ser resolvidos, e diante dessa atitude de reconhecimento, o Senhor Jesus olha para ele e diz: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. E Onésimo, ao se aproximar de Paulo, irmãos, um homem íntegro, ele compreendeu que seus assuntos do passado com Filemão tinham que ser tratados. E, consequentemente, após resolver estes assuntos, ele poderia seguir em frente em sua jornada com Cristo. Será, irmãos, que pensar no passado é bíblico? A resposta está muito óbvia. Claro que sim. A palavra de Deus faz isso o tempo todo. E eu digo novamente, falando do passado, Deus é aquele que concede misericórdia e compaixão. Não esqueçam, meu querido irmão, a compaixão é o amor de Deus que busca, se estende em direção àqueles que querem ser transformados. É da compaixão que flui o amor consolador de Deus. Deus tem terno amor por aqueles que estão feridos e Ele os consola em sua hora de necessidade. Não esqueçam, Deus está sempre pronto a consolar as pessoas que chamam por Ele. Novamente, irmãos, ao relembrarmos do passado, encontremos o nosso Deus com o seu consolo, e que nós possamos dizer: encontrei consolação em Deus. Olhe para o seu passado e diga: encontrei consolação em Deus. Feche seus olhos, curva sua cabeça, ore ao Senhor, coloque sua vida diante de Deus. Sei que não é fácil relembrar do passado, mas confie em Deus. Deus, Ele é poderoso. Hoje você é uma nova criatura em Cristo. Levante a sua cabeça e continue a sua caminhada. Coloque tudo em ordem. Passe a colocar tudo em ordem.
e pela graça de Deus, Ele nos conceda a vitória. Que Deus nos abençoe, meus queridos irmãos. Irmãos queridos, depois de ouvir a palavra, eu quero convidá-lo à mesa do Senhor, que, como bem destacou o reverendo André, é também um movimento para o passado. Vamos tê-lo como nosso grande amigo agora, ao lembrar do que Deus fez por nós para a nossa salvação. Queria convidar os presbíteros e diáconos que estão escalados para este momento, para estarem aqui ao meu lado. E enquanto eles se aproximam e se preparam, eu quero ler o texto de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, do verso 23 ao 26, você não precisa abrir. Paulo escreve assim: pois eu recebi do Senhor o que também entreguei a vocês. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu-o e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Percebam, o Senhor nos deu a ordem de olhar para trás, olhar para o passado. Mas Paulo, doutrinando a igreja, diz que olhar para o passado, para o que Deus fez por nós em Cristo na cruz, é também olhar para o futuro, com esperança. Vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Seja qual for o seu passado, em Cristo ele já foi resolvido. Não apenas o seu presente, nesta crise, mas seu futuro eterno está seguro diante de Deus por causa de Cristo. Então vamos celebrar a ceia do Senhor com alegria no coração, irmãos, pelo que Ele fez. 2000 anos atrás, 4000 anos atrás, na eternidade passada, quando nos predestinava em amor, e no nosso próprio passado, quando o Espírito nos deu vida espiritual através da pregação do Evangelho. Lembre-se disso com alegria nesta manhã. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelo que ouvimos, e neste momento te agradecemos por tua santa instituição, a ceia do Senhor. Ela é um meio de graça. Pão e vinho não vão se transformar em corpo e sangue, são símbolos, mas símbolos apontam para a realidade. Eles nos lembram
do que tu fizestes por nós em Cristo na cruz do Calvário. E se os elementos forem acompanhados pela assistência do teu Espírito, eles podem nos despertar outra vez. Despertar nossas mentes, aquecer nossos corações e abrir nossas bocas para o louvor da tua glória. Ajuda-nos, ó Deus, a participar de tua mesa com alegria no coração. Nós consagramos estes elementos a ti e pedimos que neste momento eles sejam apartados de seu uso comum e se transformem em instrumentos nas tuas mãos, para o louvor da tua glória e alegria espiritual do nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Você vai receber os elementos ao mesmo instante. E eu peço que ao chegar às suas mãos, você se coloque de pé, cante conosco em preparação, para que todos nós participemos juntos da mesa do Senhor. O mistério da cruz não posso angústia no Calvário, o único e santo Deus, seu Filho esmagou e fez por mim um amargo fel beber. Teu sangue meu pecado lavou, obrigado. Justificou, obrigado. Se inimigo fui, contigo hoje estou à mesa. Obrigado. Sacrifício me aproximou, agora teu amigo sou. Gloriosa e rica graça em mim derramou, a bondade e misericórdia não tem fim. Teu sangue meu pecado justificou, obrigado. Se inimigo fui, contigo hoje estou à mesa. Obrigado. Obrigado. Cantemos com alegria. Deus de graça e amor, quero viver pra ti. Outra vez. Deus de graça e amor, nós queremos, Senhor, queremos viver para a glória do teu nome. Graça e amor, quero viver pra ti. Só as vozes. Teu sangue meu pecado lavou, obrigado. Obrigado. Teu sangue meu pecado lavou, obrigado.
Obrigado, eterna me justificou. Obrigado. Se inimigo fui, contigo hoje estou à mesa. Sejamos eternamente gratos, irmãos, pois nós estamos à mesa do Senhor. Mesmo não sendo perfeitos, mesmo não merecendo, mesmo não sendo dignos, quando nos assentamos à mesa do Senhor com Cristo, Ele mesmo nos cobre e nos veste de santidade. Antes éramos inimigos, agora somos amigos dele. Vamos participar? Você pode tirar sua máscara nesse instante e com cuidado abrir aí o seu cálice. Comamos do pão, irmãos, louvando a Deus por Cristo Jesus. E agora bebamos do cálice, adorando ao Salvador. Vamos fazer do refrão desta canção, o refrão final e depois o refrão central. Vamos fazer deles nossa oração. Vamos. Cante isso ao Senhor. Quero viver pra ti, Deus de graça e amor, quero viver pra ti. Deus de graça, Deus de graça e amor, quero viver pra ti. Nós queremos, Senhor, Deus de graça e amor, quero viver pra ti. Teu sangue meu pecar lavou, obrigado. Louvado seja o teu nome, Senhor. teu sangue, meu pecado lavou. Obrigado. Daí eterna me justificou. Obrigado. Se inimigo fui, Contigo hoje estou à mesa. obrigado. Obrigado. Se inimigo fui, contigo hoje estou à mesa. Obrigado. Senhor, nós te louvamos por isso. Pois em outra época éramos teus inimigos, vivíamos como rebeldes, éramos insubmissos à tua vontade e ao teu senhorio.
Por graça o Senhor nos encontrou, nos deu vida espiritual no coração, abriu os nossos olhos, nos fez contemplar a tua glória brilhando na face de Cristo. Sim, Senhor, somos pecadores, por vezes somos tentados e até caímos, mas no nosso coração, por influência do Teu Espírito, nós queremos viver para a Tua glória. Então ajuda-nos. Ajuda-nos, Senhor. Leva-nos aos nossos lares sob a Tua mão. E ajuda-nos a viver esta semana para o Teu louvor. Quer comendo, quer bebendo, quer descansando ou trabalhando, que tudo seja para a Tua glória. É o que nós te pedimos em nome de Jesus e por amor a Ele. Recebamos a bênção do Senhor, queridos. Que o amor de Deus, nosso bendito Pai Celestial, que a maravilhosa graça de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, que as consolações, a comunhão, o poder e a influência do Santo Espírito de Deus estejam sobre todos nós, bem como sobre todos os nossos irmãos espalhados pela face da terra, desde agora e para todos sempre. Todos nós dizemos amém. Que Deus os abençoe, queridos, que tenhamos um ótimo domingo e uma ótima semana. Vamos sair uma fila por vez. Segura aí rapidinho, Davi. Eu e o reverendo André ficaremos aqui ao lado para cumprimentar os irmãos, ainda que à distância. Desejar uma boa semana para todos. Você pode deixar o cálice aí na cadeira também. Os diáconos vão recolher depois. Jesus pra